Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos livros mais populares e com certeza mais polêmicos sobre a história do Brasil. O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, do Leandro Narlock. Sabe, é uma daquelas obras que prometem virar de cabeça para baixo muito do que a gente aprendeu na escola sobre o nosso passado. Vamos tentar entender direitinho como ela faz isso? E olha, o autor não perde tempo não. Logo de cara, na contracapa, ele já manda essa: é hora de jogar tomates. É basicamente um chamado para briga, sabe? Ele já chega estabelecendo esse tom bem combativo que a gente vai ver em todo o livro na construção de uma narrativa histórica alternativa. Para a gente conseguir dissecar essa obra, vamos passar por 5 pontos principais, ok? Primeiro, a gente vai entender a provocação central do livro. Depois, como ele reescreve o papel de heróis de vítimas. Daí, a gente entra no polêmico capítulo sobre a ditadura militar. Em seguida, vamos analisar o método por trás de tanta polêmica. E no final, a gente tenta responder a grande questão. Afinal, isso é história ou é provocação? Então vamos começar pelo começo, pelo argumento central. O livro basicamente declara guerra ao que o autor chama de história politicamente correta. Segundo ele, é uma visão que dominou as escolas e a imprensa por décadas. E aqui fica muito claro como o autor monta o palco para o debate. De um lado, ele descreve essa história correta como uma narrativa simplista, quase uma novela de mocinho contra bandido, sabe? Vilões ricos contra heróis pobres. Do outro lado, ele propõe uma história bem mais complexa, sem uma moral óbvia, focada em mostrar os erros das vítimas e até as virtudes dos vilões. É essa inversão de lógica que vai guiar o livro inteiro. Certo. Agora vamos ver como essa lente incorreta funciona na prática quando aplicada a figuras e grupos que a gente costuma ver como consagrados na história do Brasil. Vamos pegar o caso dos povos indígenas, por exemplo. O livro argumenta que a visão tradicional pinta eles como vítimas passivas, que só sofreram. Em contraste, o guia os apresenta como agentes complexos da própria história. Ele destaca que os indígenas já travavam guerras super brutais entre si e que, na verdade, muitas tribos se aliaram aos portugueses para derrotar inimigos locais. E para sustentar isso, ele se baseia em trabalhos de historiadores, como o da Maria Regina Celestino de Almeida. Outro exemplo clássico é Zumbi dos Palmares. O guia tenta desmontar a imagem popular do herói revolucionário. Ele apresenta Palmares como uma sociedade que não era tão igualitária assim, que tinha escravos e que cobrava impostos de vilarejos vizinhos. O livro ainda vai além e diz que aquela história famosa de que Zumbi foi educado por padres e se chamava Francisco seria uma ficção, uma invenção do jornalista Décio Freitas. Bom, agora a gente vai entrar em um dos temas mais sensíveis que o livro aborda, a reinterpretação que ele faz do regime militar brasileiro e da luta armada. O guia estrutura todo o argumento dele em torno dessa pergunta. E a resposta que ele dá meio que inverte a narrativa tradicional. Em vez de a repressão militar ser a única causa da violência, ele sugere que ela foi, em grande parte, uma reação a algo que já estava acontecendo. E essa linha do tempo aqui, olha, ela é crucial para a gente entender o ponto do livro. Ele argumenta que a ideia da luta armada por grupos de esquerda já existia bem antes do golpe de 64, e que as ações de guerrilha, como assaltos a banco e atentados ao longo de 1968, foram o estopim, a justificativa que os militares usaram para decretar o AI-5, que foi o ato mais duro da ditadura. A narrativa aqui é de causa e consequência. E qual era o objetivo real desses grupos? Segundo o livro, a ideia de que eles lutavam pela democracia é questionável. Ele afirma que, se você olhar os documentos e estatutos da maioria dessas organizações, o objetivo claro era outro: substituir a ditadura militar por uma ditadura do proletariado, nos moldes de Cuba ou da China. Para defender esse ponto, o guia se apoia bastante em trabalhos de historiadores como o Daniel Arão Reis Filho. Aí o livro também traz este dado comparativo, que sempre gera muita discussão. Ele usa números da Comissão de Familiares dos Mortos e Desaparecidos Políticos para mostrar uma coisa. Apesar de ter sido uma ditadura brutal, o regime no Brasil teria sido bem menos letal que os de países vizinhos, como a Argentina e o Chile. É um ponto, sem dúvida, muito controverso. Ok, a gente já viu o que o livro diz, mas talvez o mais importante seja entender como ele constrói esses argumentos tão polêmicos. A chave da obra talvez esteja aqui. O método do autor, que se repete em quase todos os capítulos, pode ser resumido em 4 passos. Primeiro, ele pega uma narrativa que ele chama de politicamente correta. Segundo, ele vai atrás e cita pesquisas de historiadores acadêmicos que, de alguma forma, batem de frente com essa narrativa.
Terceiro, ele apresenta essas pesquisas como se fossem verdades inconvenientes, que foram escondidas. E, por fim, ele conclui que a provocação dele é necessária para equilibrar o debate. E aqui está um ponto fundamental do método. É importante lembrar que o autor, Leandro Narlot, é jornalista, não é historiador. O que ele faz é um grande trabalho de compilação. Ele se baseia em uma vasta lista de trabalhos acadêmicos. Nomes super respeitados como Hélio Gaspari e Daniel Arão Reis Filho, por exemplo, são citados o tempo todo. O livro funciona, na prática, como uma curadoria bem seletiva de teses que desafiam o senso comum. E tudo isso nos leva à pergunta final, e talvez a mais importante sobre a identidade do guia. Afinal de contas, essa obra pode ser considerada um livro de história acadêmica, no sentido tradicional da palavra? Curiosamente, o próprio autor nos dá a resposta. A resposta, segundo o próprio Narlock, é bem clara e direta. Ele mesmo diz que o livro não quer ser um estudo acadêmico, ele assume que é uma provocação. O objetivo declarado é chocar, é enfurecer um bom número de cidadãos ao juntar pesquisas que ele considera sérias, irritantes e desagradáveis. E a gente termina com essa admissão bem ambígua. O autor reconhece que o que ele faz é um esforço militante parecido com o que ele critica, só que pro lado oposto. Mas aí ele recua com, quer dizer, mais ou menos. Exatamente essa posição escorregadia que define a obra toda, deixando para quem lê a tarefa de decidir onde termina a reportagem histórica e onde começa a provocação política.